Dilo Neto. Aê, visão da Copa, Dilo Neto, o comentarista que tem visão de jogo. Fala aí, Dilo. Pô, gostei da vinheta. Galera, vamos lá. Nesse primeiro episódio do Visão da Copa, a gente vai falar sobre o grupo do Brasil. Será que foi um grupo fácil, um grupo um pouco complicado? E eu vou explicar um pouquinho para vocês como que chegam essas seleções. Bom, primeira seleção de Marrocos, ela foi semifinalista da última Copa do Mundo, terminou nas oitavas de final a Espanha e nas quartas de final a seleção de Portugal. Caiu na semifinal diante da França. Você vê que foi uma campanha excelente. Essa seleção atual de Marrocos mantém a base da última seleção, é uma seleção que sabe se defender muito bem e joga muito bem em contra-ataque, com uma transição muito rápida. É uma seleção que tem bom toque de bola, e desde a última Copa ela fez mais de 30 jogos, perdendo apenas 4 jogos, tá? Desses mais de 30 jogos também, inclusive enfrentou a seleção brasileira e venceu por 2-1. Tá? E a derrota mais marcante foi na final da Copa das Nações Africanas, que perdeu para Senegal por 1-0, aquele jogo que não terminou até hoje, porque apesar da seleção ter perdido, né, para Senegal, foi um jogo que deu muita confusão, e a Confederação Africana acabou dando o título para Marrocos, apesar da derrota de Marrocos, e isso até hoje criou um problema diplomático, né? Está sendo discutido até hoje com quem vai ficar esse título dessa última Copa das Seleções Africanas. Mas eu esperava que Marrocos pudesse vencer, né, ter uma boa apresentação diante de Senegal, e o que a gente viu foi uma superioridade da seleção de Senegal. A gente pode aqui destacar, né, uma seleção que tem vários nomes marcantes aí no futebol europeu. O goleiro Bono, de 34 anos, bastante experiente, um goleiro que jogou muito tempo no Sevilha. O lateral direito, Hakimi, que é considerado o melhor lateral direito do mundo, né, joga atualmente no PSG. O zagueiro Nayef Agued, que é do Olympique de Marseille. O meia Ismail Salibari, que é meia do PSV. Elisser Benseguir, do Bayer Leverkusen. Tem 3 atacantes que atuam no futebol espanhol. Alguns foram formados no Barcelona, como o Abde, que atualmente está no Betis. A grande estrela dessa seleção, junto com o Hakimi, é o Brahim Dias, que é um meia canhoto, jogador do Real Madrid, um jogador importante no Real Madrid. E o Lias Akomachi, que é do Villarreal. Além disso, tem um atacante de área, né, que é o Enes Hiri, que jogou muito tempo no Sevilha, que atualmente está no Fenerbahçe. Então, o que a gente observa nessa seleção? Por mais que o Marrocos seja um país africano, é uma seleção europeia. Todos os jogadores estão jogando em clubes europeus, principalmente no futebol espanhol, no futebol alemão. Então o Brasil vai enfrentar uma seleção de nível europeu. E vai ser justamente o primeiro jogo. Seria ótimo se fosse o último jogo. O primeiro jogo é sempre um jogo de estreia, é um jogo mais nervoso, e é um jogo que o Brasil vai enfrentar uma excelente seleção. Por isso que eu acho que o Brasil tem um jogo difícil pela frente. A estreia vai ser difícil, porque a seleção de Marrocos é uma seleção difícil, porque o retrospecto dela é altamente positivo, e a última participação na Copa mostrou isso. Depois de Marrocos vem o Haiti. Aí sim, é uma das seleções mais fracas da Copa do Mundo. Chegou com um retrospecto muito negativo. Chegou, inclusive, a perder de 5-1 para a seleção de Curaçao. Tá? Jogou aí 2 Copas Ouros, né, durante esse último período de 4 anos. Perdeu para os Estados Unidos, perdeu para o México, perdeu para Honduras. Conseguiu uma vitória diante da seleção do Catar. E qual vai ser a importância desse jogo contra o Haiti? Saldo de gols. Por quê? Porque se o Brasil empata com o Marrocos, a seleção que mais fizer gols na seleção do Haiti vai ter um diferencial no saldo de gols. O que a gente pode destacar dessa seleção do Haiti? É um meia que joga no Wolverhampton, que se chama o Bellegarde, que está jogando no futebol inglês, e tem no Inter Miami o Picote, que é um atacante que está reserva, e alguns jogadores que jogam na MLS. E a seleção, a última seleção do grupo do Brasil, a seleção da Escócia, que é uma seleção que o Brasil já enfrentou, né, em outras primeiras fases de Copa do Mundo, em 1982, né, aquele 4-1 com
gol do Zico, e a última foi em 98, né, onde o Brasil ganhou por 2-1. Na eliminatórias, a Escócia, ela venceu a Grécia, mas também teve uma derrota, teve 2 vitórias diante da Bielorrússia e uma vitória e um empate diante da Dinamarca, o que garantiu a classificação da Escócia para essa próxima Copa do Mundo. Destaque da Escócia: Robertson, lateral esquerdo do Liverpool, bom jogador. Scott McTominay, que foi o melhor jogador, foi considerado o melhor jogador do campeonato italiano. O Doak, jogador da base do Liverpool, né? Então a Escócia também tem alguns valores. O McGuinn, que é um meia do Aston Villa, e o Ferguson, que é um meia que joga no Bolonha, né? A seleção da Escócia, ela tem procurado mudar aquela característica que sempre foi do futebol escocês, que é aquele jogo mais físico, né, de bola alçada na área, e tem sido uma seleção que tem procurado mais tocar bola, que tem tentado manter mais a posse de bola, mas acredito que o Brasil não terá dificuldade diante da Escócia. Meu palpite é um jogo muito difícil para Brasil e Marrocos, mas acredito na vitória brasileira, e também diante do Haiti e da Escócia, mas não acho um grupo tão fácil quanto ele parece, principalmente no primeiro jogo diante da seleção de Marrocos. Agora, no Show do Esporte, Visão da Copa, com Tino Neto. É isso aí, então estreamos hoje, Mário, o quadro Visão da Copa.